Nara, hoje você está com qual idade? E quando você fez o registro dessas fotos, que momento você passava? O que você queria ao registrar essas fotos? Que momento você vivenciou nesse período que você estava longe? Hoje eu estou com 19 anos e nessa época eu tinha um vazio enorme por conta que eu não me sentia amada por ninguém, porque desde pequena eu não conhecia o meu pai. Ele me abandonou, né, quando eu ainda não tinha nascido, ele não quis me assumir. Aí eu cresci, né, sem a presença de um pai, só com a minha mãe. Então, esse período que você tomou ciência, né, de que seu pai ele já tinha te abandonado, isso trouxe para você uma depressão, um vazio. E a partir daí você buscou de que maneira lidar com essa situação. Isso é, eu me sentia odiada por todos e também não conseguia amar e odiava todos também. E depois que eu descobri isso, né, que eu vi que eu não me sentia amada por conta da falta de um pai, no fundo eu não queria admitir isso, mas isso me afetava de uma forma enorme. Eu buscava a aceitação de outras pessoas, buscava a aceitação das amizades com que eu vivia na escola. E por conta dessas amizades, que também faziam coisas erradas, e apesar de eu ter crescido na igreja, eu acabei sendo atraída pelo brilho do mundo, né? Então, apesar de sua mãe te trazia para a igreja desde pequeno, mas a ausência do seu pai falava mais alto. Você buscava alguém que substituísse seu pai, não é isso? Sim, senhor. Você tentou nas amizades, e para ser aceita por essas amizades, você acabou aderindo a alguns costumes, é isso? O que você passou a fazer para ser aceita por essas pessoas? Eu vi que essas amizades eram muito voltadas para questões LGBT, né, e homossexualismo. Aí eu vi que para poder eu me encaixar ali naquela roda, para essas pessoas gostarem de mim também e me aceitarem, aí eu comecei a me ver como um menino, né? Então eu comecei a mudar a minha forma de vestir, a minha forma de falar, passei a falar palavrão, que era coisa que eu não fazia antes, passei a duvidar da existência de Deus por conta dessas amizades e passei a praticar tudo de errado, né? Tentava iludir pessoas achando que eu era um menino, né? Ficava conversando de conversinha com meninas virtualmente. Era muito voltada para essa vida virtual. Eu não tinha uma vida social, né? Eu era mais voltada para o celular. Refúgio nessas amizades. Sim, senhor. E essas amizades te apresentam um padrão que era menina, na verdade, se transformar em menino e vice-versa. E aí você tentava ali, no seu quarto, em que lugar você tentava se refugiar na internet, qual era o tipo de movimento na internet, site, o que você buscava na internet, de que maneira você se apresentava na internet para as pessoas? Eu me apresentava como menino, né? Na época eu tinha um nome chamado Noah, né? Você inventou um nome de menino. Isso. Noah. Noah. Era esse rapaz que você apresentava nas redes sociais. Isso, sim, senhor. Eu me apresentava, né, como menino. E você criou um perfil numa rede social e se apresentou como Noah. Isso, sim, senhor. E você buscava com Noah, qual é o seu objetivo criando esse personagem? Eu queria mostrar algo que eu não era, né? Eu queria mostrar para as pessoas que eu era algo que na verdade eu não era. Eu tentava me encaixar ali. Você tentou ali através daquele personagem mascarar, né? Tentar mostrar para as pessoas uma coisa que você no fundo não conseguia ser. Não, eu mostrava que eu era muito feliz por fora, né? Fazia piadas, tentava fazer os outros felizes, quando na verdade eu não era feliz, eu era vazia por dentro, faltava algo para preencher esse vazio. E quando que isso mudou? Quando que essa situação ela chegou até um limite, um auge? E o que você fez para sair desse mundo de depressão e de mentira, né, de farsa que você vivia? Chegou um momento em que eu estava tendo muita disforia de gênero, porque aquilo estava passando a me fazer mal, porque eu olhava para os meninos e olhava para mim e via que eu não parecia em nada com eles, a não ser o que eu sentia pelo interior, e isso me frustrava muito, então eu acabei entrando em depressão, porque eu tinha aquela vontade enorme de até mesmo fazer uma cirurgia para mudar os órgãos. Eu tinha esse pensamento de que
ia trabalhar, juntar o dinheiro e ia mudar o meu corpo, né? Mas esse pensamento de se tornar um menino crescia dentro de você. Crescia cada vez mais. E quando que isso mudou? Qual foi o momento que Deus chegou até você? Como é que você está? Eu entrei num momento de depressão profunda, né? Eu me cortava e sentia uma tristeza imensa por conta dessa falta que eu sentia, né? Aí foi no momento em que eu não aguentei mais o que eu estava passando, vinha os pensamentos de morte, né, para mim. E eu me cortava e era querendo ser algo que eu nunca iria ser, que eu sabia que no fundo eu não iria ser, que não era assim, porque como eu cresci na igreja, então no fundo eu sabia que aquilo era errado. E que se eu morresse, né, minha alma poderia ir para o inferno. Então foi a partir desse medo de uma palavra que eu ouvi aqui na igreja com o pastor, e ele falou que se eu morresse, né, do jeito que eu tava, eu iria pro inferno. Aí, naquele momento, despertou um certo temor, um certo medo dentro de mim. E Quer eu dizer, nesse passei, período, você ainda continuava vindo na igreja uma vez ou outra. sim, senhor, E foi uma dessas vezes que você ouviu uma palavra sim, senhor, que trouxe para você essa consciência. Que se você morresse no estado que você estava, sua alma estaria perdida. sim, senhor. Você tomou a decisão a partir dali de fazer o quê? Eu tomei a decisão de abandonar todas aquelas práticas erradas que eu fazia, abandonar a minha dependência emocional que eu tinha nas amizades. Não foi fácil, foi muito difícil. Você cancelou o perfil do novo, Sim, senhor. Cancelei. Eu apaguei também os contatos das amizades erradas que eu tinha. você sacrificou o contato das Sacrifiquei. amizades que você tinha. A gente viu aqui a foto do seu batismo, você tomou a decisão de se batizar. Sim, senhor. Daquele dia em diante, você realmente entregou a sua vida para Jesus. Sim, senhor. Eu abandonei aquelas vontades de fazer as coisas do mundo, né? Abandonei o desejo pelo brilho do mundo que eu ainda tinha. Eu deixei enterrado no batismo, né? Aquela pessoa que eu era, aquela pessoa errada. Quando você tomou essa decisão, você entregou a sua vida nesse altar. É assim como Isaac deitou aquele altar e se entregou para Deus, aceitou o sacrifício. Quando você colocou a sua vida no altar, o que aconteceu? O que veio de Deus para você e como é que você está? Eu falei assim para Deus, primeiro, né? No momento de me entregar. Eu disse que se não fosse para ser, né? Então que Deus me levasse, porque eu não queria mais continuar vivendo naquela vida que eu estava. Então, que se não fosse para ser de fato de verdade, então eu queria que morresse, sem o espírito dele. O que eu queria era o espírito dele. Se ele não me desse, então o melhor seria que ele me levasse logo de uma vez embora desse mundo, me matasse. Nessa entrega, você focou em receber o Espírito Santo. Isso, sim, Como é que senhor. foi essa experiência de você ter o Espírito Santo? Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque depois, no momento que eu aceitei e entreguei toda a minha vida para Deus, né? Eu entreguei de fato e de verdade, abandonei as práticas e deixei tudo nas mãos dele, né? Passei a praticar a sua palavra, né? A praticar tudo aquilo que eu aprendia vindo nas reuniões e com isso eu acabei recebendo o Espírito Santo mais para frente, né? Mesmo sendo do jeito Nesse momento que você recebeu o Espírito Santo, como é que foi essa experiência? O que veio de Deus para você nessa hora? veio uma paz, né? Quando eu recebi. Eu não senti nada, não chorei nem nada Você disso, recebeu mas paz. eu recebi uma paz Você nunca tinha e tido essa paz, né? não, senhor, nunca. E senti aquela presença que não consegui explicar, uma grandeza enorme dentro de mim, né? Hoje, como é que você está? Você ainda tem vontade de ser menino? Não, Se corta? Você hoje tem vontade de morrer? Você precisa ser aceita pelas pessoas? Como é que você está? não, senhor. Hoje em dia eu olho para trás e sinto nojo, né? Na verdade, do que eu praticava. E vejo que eu realmente não estava bem, estava muito mal para fazer, né? Porque eu me mutilava, me machucava, né? E que eu realmente não estava bem, que nunca mais eu vou fazer isso de novo. Então, uma palavra que a Nara ouviu fez ela cair em si e a fortaleceu de tal modo que deu a coragem que ela precisava para abandonar tudo aquilo que ela fazia de errado e se voltar.
E é essa palavra que você também vai ouvir nesta quarta-feira. Traga a sua Bíblia e venha disposto a ouvir a voz de Deus. Se você permitir ouvir a voz de Deus, essa palavra vai entrar em você e vai transformar você de dentro para fora, como entrou na Nádia, transformou de dentro para fora. Avenida Doutor Joaquim Fernandes, 420, bem no centro aqui da nossa cidade de Xeramobim, está situada a Igreja Universal do Reino de Deus, esse altar. Se você vier disposto a entregar sua vida nesse altar, Deus vai pegar essa vida que, às vezes, até você não tem mais vontade de vivê-la, e vai transformar em uma vida prazerosa. E tenha certeza de uma coisa, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Que Deus abençoe a sua vida, 7 da manhã, 3 da tarde, mas especialmente às 19 horas, são os horários da reunião nesta quarta-feira. Aguardamos por você. Deus abençoe, tá? Fazer um resumo do resumo do resumo.